Bom dia, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Fala a página para mim. Vamos lá? Quê? Não entendi o que você falou, não. Então, vamos lá? Então, nós vamos corrigir. Pessoal de casa, bom dia para quem acabou de entrar. Todo mundo está me ouvindo bem? Quem está em casa, alguém pode falar comigo? Sim, professora, estamos te ouvindo bem. Pessoal de casa, vocês estão... Maria, está me ouvindo? Sim, professora, estamos te ouvindo bem. Então, tá jóia. Então, nós vamos agora, nesta aula, corrigir os exercícios, tá? Já vou compartilhar com quem está em casa. Nós vamos fazer a correção do módulo 71 e 72, Biologia e Evolução dos Anfíbios, certo? O exercício número 1, vamos prestar atenção. Essa questão aqui, ela é uma questão colaborativa, né? Fala a respeito de um debate sobre os impactos ambientais da atualidade e seus efeitos sobre os anfíbios. A gente vai discutir isso aqui. Para isso, utilizando computadores ou celulares, faça uma pesquisa sobre os possíveis impactos ambientais que estão ameaçando as espécies de anfíbios no Brasil e no mundo. Faça anotações e, em seguida, participe da discussão a partir de seu entendimento do tema estudado. Fique atento à mediação que ele conduzirá e às instruções dadas para participar do debate. Então, essa questão aqui eu vou modificar, tá? Só um minutinho. Sabe esse trabalho que vocês têm que entregar agora no mês de outubro? Tá? No mês de outubro, a escola, né, envia os trabalhos para vocês fazerem em casa e vocês depois devolvem, certo? Então, vai uma folha com um questionário que eu já preparei para vocês. Anexando
nesse questionário, vocês vão fazer uma pesquisa sobre os efeitos, né? Os impactos ambientais da atualidade. O tema é esse aqui, ó, tá? Esse aqui é o tema. Então, quem está em casa, anote aí, tá? Depois eu passo no finalzinho da aula. Vocês vão fazer uma pesquisa. Ó, eu já vou até ensinar como é que faz essa pesquisa. Então, vocês vão lá no Google. Então, vamos colocar aqui no Google, ó. Impactos ambientais. Impactos ambientais e seus efeitos sobre os anfíbios. Certo? Então, olha só. A gente tem aqui... Isso aqui não é pesquisa. Essa respostinha que o Google ele dá para a gente não é pesquisa. Ó. Os anfíbios estão morrendo a taxas alarmantes. Esses animais são muito sensíveis a alterações tanto do ambiente aquático como do solo e do ar. A perda do habitat natural, doenças provocadas por fungos, as mudanças climáticas, espécies invasoras, o comércio ilegal de animais silvestres e a poluição do ar e da água são fatores aí que afetam essa perda de biodiversidade. Então, isso aqui é só uma introdução para o trabalho. Isso aqui não é o trabalho, é uma introdução. Você pode fazer uma citação e aí você começa o seu trabalho, tá? Olha só, então a gente tem aqui, ó, por que os anfíbios estão desaparecendo, né? Olha lá, os anfíbios para o equilíbrio ecológico, né? A importância dos anfíbios para o equilíbrio ecológico. Eu sempre gosto aqui que pesquisa. Vê, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ver se a gente escola, porque para a idade de vocês é legal. Escola Kids. Então, olha só, aqui na Escola Kids, vai falar a respeito dos anfíbios, ó. Tá vendo, ó? O que são os anfíbios? Isso aqui é muito legal para estudar para a prova, tá? Fazer uma leitura diferenciada, fugir um pouquinho do conteúdo da apostila. Ele é bem colorido, ele é bem chamativo, e eu gosto muito que vocês façam pesquisas aqui, é um site seguro, as informações aqui são corretas. Então, aqui fala tudo a respeito dos anfíbios. Até tem uma atividade no finalzinho aqui da apostila, ó, que é sobre a metamorfose dos girinos, tá? Tem um vídeo explicativo aqui falando a respeito dos anfíbios, então quem tem dificuldade de entender a aula, isso aqui ajuda bastante, auxilia bastante na aprendizagem, uma revisão para a prova, tá? E aqui tem mais curiosidades. Então, olha, aqui vocês percebem que não tem o que a gente está procurando, porque aqui está falando sobre os anfíbios e não sobre a perda da biodiversidade através dos impactos ambientais. Então, a gente tem que consultar aquele anterior mesmo, tá? Então, olha só. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Então, vamos consultar aqui, ó. Por que estão desaparecendo? Então, olha só, aqui já é um local que dá para fazer a pesquisa, ó. Olha lá, os anfíbios estão morrendo a taxas alarmantes. Esse aqui foi aquele pedacinho que a gente leu lá em cima, é uma continuação. Os anfíbios são animais especialmente sensíveis a alterações climáticas. Eles são animais ectotérmicos, ou seja, são incapazes de controlar fisiologicamente a temperatura do corpo. Extremos de temperatura podem afetar o metabolismo desses animais. Aí fala a respeito aqui desse tipo de fungo, que é apontado como uma das principais causas do declínio da população de anfíbios em diferentes regiões do mundo. O Brasil possui a maior fauna de anuros do mundo, sapos, rãs e pererecas, com quase 900 espécies já identificadas.
Imagine uma noite de verão, o ar está úmido, você está perto de um rio e escuta o vibrante coachar dos sapos, que podem ser ouvidos de longas distâncias. Esse som tão comum está se tornando cada vez mais raro. Biólogos temem que o planeta esteja passando por uma extinção em massa de animais. A defaunação, como é conhecida a diminuição acentuada da biodiversidade, avança a passos largos. Projeções estimam que o volume de vertebrados cai até 2020 para 1/3 do nível de 1970. E aqui falam que esses animais são um grupo de animais vertebrados ameaçados de extinção. Um levantamento publicado pela revista Science revelou que mais de 40% das espécies de anfíbios estavam ameaçadas de extinção. Então, se vocês forem fazendo a leitura, aqui vai falar, os anfíbios sempre foram animais resistentes, capazes de se adaptar a grandes transformações. Eles existem há mais de 350 milhões de anos e foram os primeiros animais a apresentar musculatura para se sustentar fora da água e caminhar na terra. Sobreviveram a diversas glaciações. O que são glaciações? São mudanças climáticas que ocorreram aí ao longo da existência do planeta. E há catástrofes que exterminou os dinossauros. Diante de tamanha facilidade de adaptação, por que hoje eles estão tão vulneráveis? O que significa essa palavrinha vulnerável? Por que eles estão morrendo? Vulnerável é que estão sofrendo alguma alteração, estão em estado vulnerável. E aqui fala, as alterações climáticas. Lembra que a gente estudou o que causa alteração climática? Um aumento no índice do quê? De CO2 na atmosfera. Isso provoca o que nós chamamos de aquecimento global. O aquecimento global, ele traz aí mudanças de temperatura, clima, Uma região chove muito, aonde não chovia, na outra que chovia muito começa a secar. Então, começa a alterar o clima do planeta. E a gente sabe que alterações bem baixas no clima já interferem na vida desses seres vivos. Um aumento na temperatura da água dos oceanos já prejudica os corais, os poríferos, E para os anfíbios também, porque lembra que eu expliquei para vocês? O anfíbio precisa da pele úmida. As trocas gasosas acontecem através da membrana, que eles fazem respiração cutânea. Então, as trocas gasosas acontecem a nível de membrana. Se essa membrana ressecar, não existe essa troca gasosa. E eles não têm um pulmãozinho para poder fazer respiração pulmonar. A respiração, as trocas gasosas acontecem através da pele, tá? Bom, e aqui, então, vai explicar por que essas mudanças climáticas estão interferindo na vida desses animais. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, não precisa ser muito longa, mas também não pode ser 4, 5 linhas. Vocês vão colocar aqui vão descobrir quais são as causas que estão afetando a biodiversidade dos anfíbios no planeta, tá bom? E vão anexar naquele trabalhinho que vocês vão me entregar esse mês, certo? Eu lembro vocês, ok? Pessoal de casa, todo mundo conseguiu entender? Não precisa ser uma pesquisa longa. Tia, posso colocar a imagem no trabalhinho? Pode. Se quiser colocar uma figura, tá? Mas eu quero saber, a pergunta é, por que os anfíbios estão desaparecendo? Qual é a causa, O que está fazendo com que a biodiversidade de anfíbios no planeta esteja diminuindo, certo? Então, vamos lá. Então, vamos voltar agora para o nosso conteúdo e vamos fazer, então, a correção da número 2. Aqui na número 2, a gente tem uma perguntinha. Os sapos podem ocupar tanto o ambiente aquático quanto o ambiente terrestre,
Dessa forma, quais tipos de respiração esses animais podem realizar ao longo do seu ciclo de vida? Eu expliquei para vocês que eles têm os 3 tipos de respiração, né? Na fase larval, eles vão apresentar respiração do tipo branquial, depois eles vão apresentar respiração cutânea e vão apresentar também respiração de pulmão, tá? Respiração pulmonar. Lembrando que o pulmão é bem rudimentar ainda, é simples, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, que na fase larval, os anfíbios respiram por meio de brânquias. Por viverem no ambiente aquático, tá? Eles vivem lá na água, na lagoa, e nessa fase da vida eles respiram por meio de brânquias. Na fase adulta, respiram através de pulmões. E pela pele, tá? Que a gente fala de respiração cutânea. Então, vão corrigindo aí. Ó, enquanto isso, eu vou verificar a atividade de casa, tá? De quem está aqui. Então, pessoal de casa, só um segundinho.
Ô, pessoal, não, eu vou pôr no grupo oficial. Pessoal de casa, prestem atenção. Atividade dada é atividade realizada, tá? Terminou a aula, tem tarefa para casa? Na próxima aula, correção, eu vou vistar.
Quinta-feira, quem estiver no presencial aqui comigo, eu vou vistar as apostilas se der tempo de mandar atividade para casa. Ok? É inadmissível que essas apostilas cheguem aqui em branco. Isso não está certo. Quando voltar, eu vou olhar. Então, olha só, isso não está correto. Isso. Eu já falei para vocês que vocês não vêm para a escola para fazer cópia. Vocês estão vindo na escola para fazer cópia? Vocês só estão copiando da lousa? Está muito fácil, está muito cômodo para vocês copiarem da lousa a resposta da atividade. Agora, cadê que a cabeça está funcionando? Bota essa cabeça para funcionar. Ô, gente, todo mundo aqui é inteligente, tem condição de responder perfeitamente essa atividade. Por que não faz? Tá? Eu tenho certeza que o celular, todo mundo viu no final de semana, todo mundo mandou mensagem para o outro, todo mundo viu rede social, tá? Todo mundo deve ter colocado um status lá no WhatsApp, todo mundo deve ter colocado um story, feito um story lá no Facebook, tá? Agora, prestem atenção, ó, o tempo está passando. Tá? E aí? Tá? Professor não faz milagre. Não existe professor milagreiro, não. A gente tenta, a gente ensina, a gente tira dúvida, a gente explica, a gente fala quantas vezes for preciso. Agora, vocês têm que fazer a parte de vocês. Qual que é a parte de vocês? É realizar as atividades em casa. Tá? Vocês não estão fazendo a parte de vocês. Então, pergunta assim, faça uma pergunta para vocês. Eu estou assimilando o conhecimento dessa forma? Se eu não faço o mínimo, que é realizar uma atividade de casa e depois vir aqui na sala de aula para fazer a correção, então você precisa mudar. Tá? Isso precisa mudar. Certo? Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, agora nós vamos corrigir a questão número 3, é o encarte, tá? Lá na apostila, no finalzinho, tem um encartezinho, que é esse aqui, ó. Isso aqui também vocês vão ter que fazer. Quem não fez, vai ter que fazer. Tá? Sim, senhor. Aqui diz o seguinte, os anuros, eles têm distinção entre machos e fêmeas. Por isso, são chamados de dióides. A maioria apresenta fecundação externa e passa por um processo de transformação chamado de metamorfose. Tá? Utilizando as peças do encarte, monte o ciclo de vida de uma rã. Tá? Então, qual que é o ciclo de vida? Ela nasce do acasalamento entre o macho e a fêmea. A fecundação é do tipo externa, ela ocorre na água, tá? Então, a gente tem aqui uma imagem, ó. Na página 311, a gente consegue aqui uma cola do que vocês têm que fazer no encarte, tá? Então, vocês vão montar o ciclo de vida.
Pessoal, a internet caiu, voltou, tá? Todo mundo de casa está me ouvindo, normal? Quem pode me responder? Beleza. Sim, estamos te ouvindo. Então, vamos lá, ó. Eu vou repetir o que eu estava dizendo, porque a internet caiu, tá? Nós estamos, pessoal de casa, realizando a atividade 3, que é a atividade do encarte. Eu não sei se vocês já fizeram, então quem não fez, faça agora. Recortar aqui essas imagens, que depois a gente tem que montar essas imagens aqui nesse espaço. Vocês podem utilizar como uma colinha a imagem da página 311, essa imagem aqui, tá? Para vocês fazerem a metamorfose das rãs. Então, eu vou dar um tempinho que o pessoal aqui da sala está fazendo. Pessoal de casa, quem já fez, se quiser abrir a câmera para me mostrar. Se vocês quiserem abrir a câmera e colocar para mim, para que eu possa olhar essa atividade, eu gostaria muito, tá? Quem em casa já fez e quem não fez vai fazer agora e vai me mostrar. Depois vai abrir a câmera e vai colocar a imagem aqui para eu poder estar olhando. Certo? Ok? Todo mundo de casa entendeu o que é para fazer? Atividade 3, eu vou querer visualizar. Gente, só falar uma coisa para vocês. Vocês têm certeza que eu expliquei o módulo 71 e 72? Professora, Eu acho que eu não expliquei esse módulo, não. Eu estou dando Você ficou bigotinha, você nem mandou lição de casa. Oi? Você nem mandou lição de casa desse módulo. Você tá vendo? Então, ó, olha só. professora. Só um minutinho que agora eu vou falar. Eu estou dando corda para vocês uma aula inteira. Vocês não sabem nem o que a gente fez, o que a gente não fez, gente. Pelo amor de Deus. Eu falei para vocês assim, nós vamos corrigir o exercício que a gente fez na aula passada, todo mundo concordou. Essa matéria nem explicada foi. Ai, gente. Professora, Oi. eu consegui voltar na aula só agora. O que você está falando agora, a última matéria que você explicou foi os tetrápodes. Que você Sim. explicou até a página 307. Sim. É verdade. Aí aqui na sala, todo mundo disse que eu expliquei. Que já Você foi só fez dado. um resumo da matéria, não explicou, não. Então, você está vendo, Maria Luísa, qual que é o problema? Eles não estão prestando atenção na aula. Eles não sabem nem o que eles comeram no almoço, nem que tomaram no café. Depois você pega, não vai agora. Difícil, hein? Muito difícil, né? Professora, você está mutada, você se mutou.
Professora, você está mutada. Não dá para te ouvir. Agora, pode desligar o ventilador. Prestar atenção, vamos lá? Está me ouvindo agora, Zanel? Agora sim, porque a gente não estava ouvindo aqui de casa. Gente, olha, isso demonstra o quanto vocês não estão prestando atenção. Tá? Precisa acordar para a vida. Vamos acordar, vamos prestar atenção na aula, vamos perguntar, vamos questionar, porque desse jeito não dá. Assim não tem condições. Então, vamos lá. Módulos 71 e 72, Biologia e Evolução dos Anfíbios. Pela linha evolutiva, a gente, então, já estudou os animais invertebrados. Agora começamos a estudar os animais vertebrados. Começamos lá em peixes, né? E depois dos peixes, a gente vem para os anfíbios. Lembrando que o peixe é um animal que vive na água. Ele é totalmente dependente da água, porque ele faz respiração branquial. O peixe, ele retira lá as moléculas de oxigênio dissolvidas na água através das brânquias. Então, as trocas gasosas acontecem através de brânquias. A gente percebe que os anfíbios, eles são animais que vão desenvolver um outro tipo de respiração, que é a respiração cutânea, mas ainda na fase larval, eles respiram por brânquias. Na fase adulta, eles vão também realizar respiração pulmonar. Então, os anfíbios são os únicos animais que apresentam respiração branquial, cutânea e pulmonar. E eles apresentam também um ciclo de vida, que nós chamamos de metamorfose. Bom, a palavrinha anfíbios vem do grego amphi, que significa duas, e bios, que significa vida, ou seja, esses animais, né, eles constituem um grupo que tem uma transição de vida entre o ambiente aquático de água doce e o ambiente terrestre. Por isso que eles são chamados de anfi, duas vidas. Uma fase na água e a outra fase fora da água, mas não totalmente independente dessa água, porque eles precisam de um ambiente úmido para se reproduzir e também para que essas trocas gasosas elas possam ocorrer, tá? Então, olha só, numa fase da vida desses animais, eles vão ter o quê? A forma larval aquática e vão apresentar respiração do tipo branquial. Vamos grifar isso aqui que é importante? E na fase adulta, que é a fase que está adaptada à vida à terra firme, eles vão mudar esse tipo de respiração, tá? Mas não esquecendo que a dependência da água para o seu ciclo de vida, principalmente para o seu ciclo reprodutivo, é muito importante. A reprodução, eu volto a frisar aqui, ela só ocorre no ambiente aquático. Por quê? Porque a reprodução desses animais, ela é externa. São animais ovíparos que põem ovos e a fertilização ocorre pelo macho e vai ocorrer no ambiente aquático, na água. Pode grifar aqui, ó. Constitui o grupo com características de transição entre ambiente aquático e água doce, ó. Pode grifar isso aqui. Tem forma de vida larval aquática com respiração branquial
e fase adulta, adaptada à terra firme. São animais que dependem diretamente da água, pois seu ciclo reprodutivo ocorre em ambiente aquático. Bom, nós vamos parar aqui, porque vai bater o sinal. Na próxima aula, eu vou continuar a explicação, não vou nem desligar o data show. A gente vai continuar daqui, ó, a explicação, tá? Para depois, então, a gente fazer as atividades. Oi? Sim. Deixa aí que depois eu vou recolher de quem está aqui e vou recolher de quem vem depois na quinta-feira. Tá? Certo? Pessoal, ó, pessoal de casa vai bater o sinal, tá? A gente vai sair para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal de casa, vocês estão conseguindo visualizar aqui, beleza? Ah, claro que eu sabia. Nossa, tia! Eu queria ver até... Eu comentei lá, eu queria ver até onde ia isso. Impossível, gente. Desliga o ventilador para mim. Desliga, Mandinha, o ventilador para mim. Ô, tia, eu acho que nem você falava. Você passa tudo isso para esse Olha, eu ando muito preocupada, porque realmente a minha preocupação ela tem sentido. Entra por aqui, sai por aqui o conteúdo para vocês. Vocês não estão assimilando, vocês não prestam atenção. A gente, quando estuda, a gente tem que reter o conteúdo. A gente tem que assimilar, tá? Agora, o fato de vocês não saberem se uma atividade foi dada ou não... Ô, gente, pelo amor de Deus, sabe? Ninguém questionar. Isso. Difícil. Muito difícil. Difícil. Então, vamos lá. Agora eu quero todo mundo prestando atenção. Vamos, pessoal de casa, vamos lá? Não, você vai sentar lá. Não, é lá. Por favor. Vamos lá? Gente, eu estou aguardando o silêncio para que eu possa continuar
a explicação. Pronto? Bom, então nós paramos aqui a respeito da respiração. Os anfíbios adultos conseguem sobreviver em ambientes terrestres, mas sempre próximos aonde? A corpos d'água, lagoa, né? Um riachozinho, nunca numa região de deserto. A gente nunca vai achar um anfíbio numa região de deserto, num local seco, tá? Por que que isso não vai rolar, não vai acontecer? Porque a pele do anfíbio, ela é muito fina. E além dela ser fina, ela é úmida. Por quê? Porque ali, nessa região, existe a presença de glândulas produtoras de muco. O que que esse muco faz? Ele possibilita a respiração cutânea, tá? É graças à produção desse muco que a pele desse animalzinho, ela se mantém úmida, para que essas trocas gasosas possam acontecer. Se ela ressecar, ele não consegue respirar. Como que é essa membrana? Ela é fininha. Ela é uma membrana muito, muito, muito fina, que possibilita que o gás carbônico saia e que o oxigênio entre, tá? Que ocorra essas trocas gasosas. Além desse tipo de respiração, os anfíbios, então, ainda realizam um processo de respiração pulmonar. Esse processo de respiração pulmonar é realizado por um pulmão complexo? Não, por um pulmão simples, ó. Como que é esse pulmão? Ele é equivalente a 2 bolsas de ar de pequeno volume. Não é complexo, é algo bem simplesinho, certo? Os anfíbios têm glândulas produtoras de veneno, utilizadas como forma de defesa, já que não há nenhuma estrutura especializada na injeção desse veneno. Então, veja bem, ele não produz peçonha, tá? Esses animais aqui são animais diferentes das cobras, que inoculam, né? Ou injetam o seu veneno na presa. No caso deles, não. Eles apresentam glândulas produtoras de veneno, mas eles não têm um mecanismo capaz de injetar esse veneno. E por que que eles produzem esse veneno? É uma forma de defesa do animal. Então, toda vez, por exemplo, vocês já deve ter ocorrido com vocês, por exemplo, do cachorro, às vezes abocanhar um sapo, e aí o que que acontece? Ele ingere o veneno, mas não que o sapo injetou. Não que o sapinho injetou o veneno, mas ocorreu o quê? O que que aconteceu? Pelo fato do sapinho, do cachorro abocanhar o sapinho, ele liberou, então, esse veneno. A produção de veneno, ele produz o veneno, porém ele não inocula esse veneno, porque ele não tem presas, ele não tem
Isso. Então, assim, se der o azar do cachorrinho abocanhar esse sapinho, aí tem que correr para o veterinário, porque, infelizmente, ele pode matar o animalzinho. Aí esse veneno pode matar o animalzinho. Ó, então, isso aqui é importante explicar, porque nesse caso aqui, o veneno, ele é o quê? Ele é uma forma de defesa do sapo. A maneira como ele se defende. E a gente sabe que tem sapos, dependendo da espécie, eles produzem um veneno fortíssimo. Esses sapinhos que a gente costuma ver aqui, eles não são tão perigosos como, por exemplo, alguns sapos que vivem na floresta amazônica. E a piscina de sapo. Então, continuando, ó. Então, isso aqui é importante saber, ó. Os anfíbios têm glândulas produtoras de veneno, que é utilizado como uma forma de defesa para esse animal. Ô, gente, desculpa, tá, pessoal de casa, esqueci do microfone. Então, repetindo, ó. Os anfíbios, eles têm glândulas produtoras de veneno, que são utilizadas como meio de defesa para o animal, já que não há nenhuma estrutura especializada na injeção. Então, ele não consegue injetar, tá? Esse veneno. Dessa forma, o veneno, então, só é liberado quando o animal ele é comprimido, por exemplo, olha lá. Quando, no caso aí, o cachorro, por exemplo, ele vai e abocanha, ele morde. Então, ele mordeu, o que vai acontecer com a glândula de veneno? Vai escapar ali o veneninho, então ele vai absorver através da boca, né? Vocês percebam que, quando isso acontece, a boquinha do cachorro, né, começa a espumar, né? Ele começa a revirar o olhinho e começa a passar mal. Aí... Bom, então, olha só. Na fase adulta, os anfíbios, eles geralmente são carnívoros. O que significa isso? Se alimentam de outros animais, tá? Geralmente, se alimentam de pequenos insetos. A língua do anfíbio, ela é comprida, ela fica enroladinha. Então, quando passa uma mosca, ele solta a língua contém uma substância pegajosa grudenta que vai grudar, tá? Nesse inseto, é muito rápido, e aí, então, ele vai, igual língua de sogra. E aí, então, ele vai ingerir esse inseto, tá? Então, isso aqui é importante, nós vamos grifar. Na fase adulta, os anfíbios geralmente são carnívoros. Então, eles se alimentam de pequenos animais. Quais são esses animais que servem de alimentos para eles? Artrópodes, né, insetos, minhocas, pequenos vertebrados, entre outros. Até porque não pode ser um animal maior, sempre tem que ser o predador. Ele vai capturar uma presa que tenha tamanho inferior a ele, certo? Como que isso acontece? Ó, uma característica curiosa desse grupo é a utilização da língua. Então, vamos grifar isso daqui, ó. A língua, ele utiliza essa língua para caçar. A língua dos sapos, por exemplo, ela é presa na parte anterior da boca, mas solta na parte posterior. Então, é como se fosse uma língua de sogra mesmo. E, além disso, o que acontece? Quando ela é esticada fora da boca, ela lança, né? Ela alcança uma distância considerável e ela apresenta também uma substância pegajosa que faz com que esse animal aí grude na linguinha deles, eles consigam voltar com ela rapidamente e engula esse animalzinho, tá? Esse inseto. Certo? Bom, uma outra característica importante dos anfíbios. Eles são, ó, grife isso daqui, ó, bioindicadores. A presença de anfíbios num ambiente, tá? Numa comunidade, num ecossistema, ela indica, ela caracteriza para nós um equilíbrio ecológico, tá? Se naquele local vive
animais, tá? Anfíbios. Isso significa que naquele local a gente tem o quê? Poluição. Anfíbio não gosta de viver em local poluído. Por quê? Porque como ele faz respiração cutânea, se ele viver num local poluído, contaminado, o que pode acontecer? Isso vai interferir na respiração dele, nessa troca gasosa que ocorre entre a pele, tá? Então, os anfíbios, eles são o quê? Indicadores, né, de equilíbrio ecológico. Um local que é bem povoado, que existe uma comunidade grande de anfíbios, significa o quê? Que aquele local ali, ele é um local que não tem contaminantes, ou seja, não tem poluição. Quando o ambiente começa a ser degradado pela ação humana, tá? As primeiras espécies que vão desaparecer desse ambiente são os anfíbios, porque eles são muito sensíveis a essas mudanças, tanto mudanças do clima, quanto também essas mudanças na questão aí, por exemplo, de um agrotóxico na água, de um inseticida, tá? De poluentes e contaminantes. Esses animais produzem na pele uma variedade de substâncias contra fungos, bactérias e outros organismos microscópicos que poderiam causar morte. Atualmente, a indústria farmacêutica está pesquisando essas substâncias, né? E futuramente, né, essas substâncias elas podem tornar-se aí medicamentos. Já existem alguns medicamentos que são extraídos do veneno, né, desses animaizinhos aqui. Outra característica importante dos anfíbios, que está sendo estudada também para finalidades, né, medicinais, é a capacidade das pererecas adquirirem uma grande variedade de superfícies, né? Então, isso aqui também é importante, vamos grifar isso aqui, ó. Outra característica dos anfíbios que está sendo estudada para fins aplicados é a capacidade de as pererecas aderirem a uma grande variedade de superfícies. Tal processo vem sendo estudado para o desenvolvimento do quê? De adesivos de alta duração, como, por exemplo, aqueles adesivos que são usados em cirurgias. Tá? Cadê? Deixa eu só apagar aqui para não confundir. Tá? Cadê? Aqui, ó. Adesivos, né, em cirurgias, eles apresentam uma alta duração, né? Como, por exemplo, calo cirúrgico, que substitui a necessidade de fazer uma sutura com agulha, de costurar. Então, ao invés de costurar, eles colocam esse adesivo que vai colar, né, a pele. Há ainda espécies de rã utilizadas... isso aqui grifa que é importante. Há ainda espécies de rã utilizada por povos indígenas amazônicos em tratamentos médicos. Por exemplo, esse sapo aqui, cambô, né, a rã verde, secreta uma substância de defesa na pele que é coletada pelos indígenas. Vocês sabem que os povos indígenas, eles têm um conhecimento muito amplo da floresta, porque eles vivem dela, né? São os povos que utilizam realmente aquele meio em que eles vivem com sustentabilidade. Eles não degradam, porque eles sabem que eles precisam daquele meio para sobreviver, tá? Então, olha só que interessante. Malu, após desidratada, a substância é aplicada sobre a pele, né? Em pequenos furos feitos com brasa, e, em primeiro momento, ela causa uma série de efeitos de intoxicação, como febre, formigamento e vômito. Mas depois, ó, esses efeitos, eles passam, né, rapidamente, e aí a pessoa não sente mais fome, não sente sede nem depressão, e tem a imunidade do organismo aumentada durante um longo período. Então, essa técnica é uma técnica utilizada pelos indígenas. E isso é muito útil no quê? Por que eles fazem isso aqui? No período que eles vão caçar, tá? Que eles ficam longe de casa, ficam na chuva, né? Se sujeitam a ser picados por animais peçonhentos, né? No tempo que eles passam aí meses fora
da floresta, lá do seu habitat, caçando, tá? Para eles poderem levar para casa depois alimentos. Aqui a gente tem uma classificação dos anfíbios. Os anfíbios, eles foram agrupados para facilitar o nosso estudo, né? De uma forma de observação do seu corpo. E então eles foram classificados da seguinte forma: ápodes, tá? A gente tem os urodelos e a gente tem também os anuros. Então, dentro aqui do grupo dos anfíbios, nós temos 3 subgrupos, uma classificação quanto a presença, né, de cauda ou não desses animais. Então, nós temos aqui, ó, primeiro grupinho, os ápodes, tá? Quem são os ápodes? Do grego a, que significa não, e podes, membros, esses animais aqui são animais que não apresentam membros, tá? São representados pelas cecílias, que é uma espécie de cobra cega, anfíbios vermiformes, ou seja, sem a presença de membros, que vivem em ambientes aquáticos ou terrestres. Vocês sabem que a cobra, ela rasteja. Num determinado momento da sua evolução, ela apresentava estruturas, né, locomotoras, mas isso desapareceu, essa característica desapareceu. E as cobras, hoje, elas rastejam, né? Essas espécies, elas respiram através de pulmões simples e vivem embaixo da terra. Tem olhos muito pequenos e detectam suas presas, né, que são as minhocas, os insetos, os vermes, através de receptores químicos que elas vão apresentar. No Brasil, existem espécies aquáticas que vivem lá na floresta amazônica e também espécies terrestres, né, sendo difícil encontrá-las, e que a maioria vive aí no subsolo. Os ápodes são animais dioicos, ou seja, que vão apresentar o sexo separado. A fecundação que eles realizam é interna, tá? E existem espécies ovíparas que põem ovos e espécies vivíparas. Então, nós temos aqui um exemplo de cecília, que é conhecida como cobra cega, tá? Então, olha só como o corpo dela é alongado. E ela não apresenta membros locomotores. Como é que ela se locomove? Rastejando pelo chão, tá? Um outro subgrupo aqui dos anfíbios são os urodelos. Quem são os urodelos? Os urodelos, eles são representados pelas salamandras e pelos tritões, que são anfíbios, que vão apresentar um hábito de vida diferente. Eles têm um hábito de vida noturno. E eles vivem aonde? Em locais, né, bem arborizados. Eles têm o corpo alongado, vão apresentar membros, mas esses membros eles são curtos e eles vão apresentar uma cauda longa. Eles assemelham-se a lagartos, mas diferentemente deles, não vão apresentar escamas, tá? Essas espécies têm a capacidade de regenerar os membros e a cauda, caso sejam decepados. Então, perdeu uma parte do rabinho, ele vai crescer novamente, ele vai se regenerar. Eles também produzem veneno por meio de glândulas localizadas na cabeça, que as protegem de predadores. Dessa forma, quando são atacados, eles podem levar outros animais a óbito ao liberarem o seu veneno, tá? Aqui a gente tem, ó, que ao contrário dos demais anfíbios, as salamandras, elas acasalam-se no ambiente terrestre. E após a fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo, os ovos se desenvolvem dentro do órgão genital da fêmea. Em seguida, as larvas são liberadas na água pela fêmea e sofrem aí um tipo de metamorfose. Na maioria das espécies, os adultos perdem a capacidade de viver dentro da água. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma salamandra de fogo, né? Que é o urodelo. Então, parece muito com um lagarto, porém, qual que é a diferença entre esse animal e o lagarto? É que esse animal aqui não vai apresentar escamas, porque escamas
são características dos répteis. Depois a gente vai estudar. Mandinha, tá passando mal, filha? E para finalizar agora aqui, os anuros, tá? Que é um outro subgrupo dos anfíbios. Os anuros, olha lá, o A significa não e nuro significa cauda. Então, esses animaizinhos aqui, eles não apresentam cauda. E quem é que representa esse grupo? O sapo, a rã e a perereca, que são anfíbios sem cauda. Esse grupo aqui é o grupo que vai apresentar maior diversidade de espécies. E são encontrados nos mais diferentes tipos, né, de ambientes, praticamente presentes em todos os continentes. Eles se locomovem aos saltos e, a partir de uma estrutura do esqueleto que é adaptada a esse tipo de locomoção, eles conseguem, então, pular, né? Então, mesmo quando ele vai capturar uma presa, às vezes ele salta e estica a língua para ele capturar essa presa. São carnívoros, ou seja, se alimentam de outros animais, não são herbívoros, e a grande maioria utiliza a visão para detectar essas presas. As espécies são dioicas. O que significa isso? Sexo separado, tem o macho e tem a fêmea, tá? E o macho e a fêmea, a gente percebe, né, através da morfologia. Eles são diferentes. Dá para a gente distinguir qual é o macho e qual é a fêmea. A grande maioria é ovípara, ou seja, põe ovos. E a fecundação é externa, ela ocorre fora do corpo da fêmea. Geralmente, a fecundação ela vai ocorrer na água, a fêmea deposita os ovos na água e o macho, então, faz a fertilização com os seus espermatozoides, tá? Há uma característica interessante entre os anfíbios anuros, que é a vocalização. É até chato, né? A gente, ao entardecer, escutar aí esses sapinhos, né, coacharem. E cada espécie de sapo, perereca ou rã, vai apresentar um canto diferente, né, que é reconhecido pelos parceiros. Geralmente, o canto é para atrair a fêmea para o acasalamento, tá? Bom, aqui a gente tem, então, diferenças morfológicas entre os sapos, as rãs e a perereca, né? Então, aqui a gente tem, esse aqui é o sapo, dá para perceber aqui a mucosa da pele, né? Cheia de glândulas aqui, que são produtoras de veneno. Aqui a gente tem uma rã, que tem a pele mais lisa. O sapo ainda consegue sair do ambiente úmido e consegue ir para um ambiente mais seco. A rã não. E a gente tem aqui a perereca. Olha só como a perereca ela apresenta umas ventosas mais diferenciadas nos seus membros, né? Então, a perereca ela consegue subir, escalar a parede, porque ela apresenta aqui essas ventosas que são propícias, né, a essas escaladas, tá? Voltando aqui, a gente tem na prática um textinho. Essa aqui precisa ver qual que é a espécie que ela pertence. Tá? Então, olha só, voltando aqui na prática, vamos acompanhar a leitura. A herpetologia, do grego herpien, rastejar, é uma área da zoologia que estuda os anfíbios e os répteis. De maneira geral, os herpetólogos são os profissionais da área que buscam entender o comportamento, ecologia, fisiologia, genética e classificação desses seres vivos. Assim, aprofundam-se no papel desses animais na ecologia global, bem como com seus benefícios para os seres humanos. No Para Ir Além, a gente tem aqui uma leitura também a respeito de anfíbios venenosos.
olha só que interessante. Algumas espécies de sapos são perigosas e podem causar a morte. Suas toxinas podem provocar diversos problemas de saúde, como paralisia, insuficiência cardíaca e respiratória, entre outros. Dentre as espécies mais perigosas, destacam-se a rã dardo-dourada, que é encontrada na Colômbia. Ela tem coloração em tom amarelo, extremamente vivo, sinal claro de que não deve se aproximar. Menos de 1 grama de seu veneno é suficiente para matar um elefante ou ser humano adulto. Se a toxina atingir a pele, é capaz de paralisar o sistema nervoso da vítima, imobilizando-o, o que resulta em insuficiência cardíaca e fibrilação muscular, ou seja, resulta na morte, tá? E aqui no outro, para ir além, a gente tem a diferença entre sapo, perereca e rã, tá? Os sapos têm a pele mais rugosa e vivem em terra firme, procurando ambientes aquáticos para se reproduzir. Eles não conseguem dar grandes saltos, pois têm patas mais curtas, apresentam glândulas de veneno na região dorsal. As rãs têm membros posteriores mais longos, conseguindo dar grandes saltos, e têm dedos ligados por membranas. Elas vivem em lagoas e apresentam pele lisa e brilhante. Suas glândulas de veneno estão localizadas nas costas. Já as pererecas são menores e mais coloridas que os demais animais, com olhos saltados e pele lisa. Elas preferem viver em árvores, são capazes de grandes saltos e de fixarem em superfícies verticais devido aos discos nas pontas de seus dedos. E a gente tem aqui um QR Code, né, no Explore Mais, a respeito do canto dos sapos. E aqui, para finalizar, a gente tem a metamorfose dos sapinhos. Então, olha só, o sapo a sapa, né, vamos dizer assim, fêmea, né? O sapo fêmea, ele é fertilizado, então ela põe aqui os ovinhos, e aí o macho, ele fertiliza esses ovos com seus espermatozoides. Após a fertilização, vai ocorrer a fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Aqui dentro, nessa célula aqui já fecundada, né, esse ovinho aqui, ele não vai apresentar casca, ele não tem casca. Aqui vai acontecer sucessivas modificações celulares, até esse óvulo aqui, né, a gente tem aqui um embriãozinho que vai crescer, vai se transformar numa larva, que vai apresentar a respiração branquial. Olha, essa larva, ela apresenta aqui um rabinho, tá? A gente chama essa larva de girino. Esse girino, ele vai crescer e, com o tempo, ele vai perder essa cauda vai desaparecer, e aí ele vai começar a sair da água, onde a gente vai ter a formação aqui de um indivíduo adulto, tá? Então, a metamorfose. Brânquias desaparecem, surgem pulmões, a cauda regressa totalmente, aparece aqui presença de membros superiores, né? Aparecimento dos membros locomotores, primeiro os traseiros e depois aparecem os membros dianteiros. E aí, então, a gente tem aqui o sapinho já adulto, que vai se acasalar novamente com um sapo fêmea, e aí começa todo o ciclo de vida novamente desses indivíduos aqui, certo? Ok? Então, aqui a gente tem a representação de diferentes fases na vida de uma rã, desde a eclosão das larvas, passando pelo processo de metamorfose, até o indivíduo se tornar adulto. Aqui no caso, a gente falou da rã, mas acontece a mesma coisa com o sapo. O ciclo é o mesmo. Ok? Pessoal de casa, tudo certinho? Entenderam? Alguma pergunta? Pessoal aqui da sala, tudo bem? Entenderam? Agora façam as atividades. Tá? Agora façam as atividades. Então, esse visto aí não fez a atividade,
Eu vou manter ele aí para ver se na próxima aula as atividades vão voltar realizadas. Tá? Oi? Não precisa, tá? Mas na próxima aula eu quero ver se a atividade foi corrigida, se está tudo certinho. Isso. Deixa eu ver. Tá. Só que tem que aqui colocar ele perto um do outro, né, para representar a fecundação, porque aí é aqui que tá certo. Vai, rapidão. Oi? Pode. Pessoal, ó, enquanto vocês vão fazendo a atividade, eu vou fazer a chamada. Certo? Eu vou fazer a chamada, tá? Prestem atenção. Pessoal de casa, chamada. Então, vamos lá. Aline. Amanda Maria. Ana Beatriz. Gente, agora a chamada, por favor. Ana Beatriz. Ana Lívia. Antônio. Arthur. Breno. Tá, depois eu coloco lá no final. Davi. Fabrício. Presente. Só um minutinho. Eu não estou conseguindo ouvir a chamada do pessoal aqui de casa. Tem lição para fazer. Vamos? Gabriel Modesto. Guilherme De Pauli. Guilherme Gabriel. Ingrid. Isabela. João Gabriel. José Ricardo. Júlia Andreazzi. Cauê. Cadê o Cauê? Está aqui. Laís. Lara. Lara Veloso. Laura. Leonardo Cremasco. Lorena. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa Lopes. Maria Luísa Manzoni. Presente. Maria Vitória. Maria. Nicole. Pedro Tinte. Zanello. Presente. Voltarelli. Renato. Rian. Valentina.
Presente. Linda Inês e o Breno, que é o 39, já coloquei presença, tá? Gente, olha, alguma dúvida? Pessoal de casa, alguma dúvida na explicação? Todo mundo está realizando as atividades? Pode deixar aí no meio. Pessoal da sala, alguma pergunta, alguma dúvida? Pode. Então, ó. Quinta-feira, correção. Para quinta-feira. Pessoal de casa, pessoal da sala. Correção. Módulo 71 e 72 e correção do para conferir, tá? Oi? Pode. Para a próxima aula, tragam o... Vamos lá? Na próxima aula, a gente vai precisar do grupo... Qual que é o próximo grupo aí de vocês? Hã? Não, professora, é o grupo 10. É o 10? Sim. A gente está no 9. Ó, 314, 315. Só um minutinho. Ó, deixa eu só ver se é o 10 mesmo. É o 10, tá? Então, na próxima aula, tragam já o grupo 10. A lição está na lousa. Anotem aí. Pessoal de casa, alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Tudo certinho? Próxima aula, então, grupo 10 e atividades para correção, página 314 e 315. Certo? Ô, pessoal, celularzinho todos guardados na bolsa.
Pessoal de casa, beijos, tá? Fiquem com Deus. Já vou encerrar aqui para vocês tomarem uma aguinha, ir ao banheiro, tá? Então, quinta-feira a gente continua a correção das atividades, tá? Beijos, tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, gente.